Existe um lugar no mundo que consegue ser tão misterioso quanto o Triângulo das Bermudas, o Triângulo do Alasca. Esse ponto estaria localizado em uma região desértica entre Utqiagvik, Anchorage e Juneau. E, ao todo, estima-se que desde 1988, mais de 16 mil pessoas já tenham desaparecido por lá. Será que esses desaparecimentos possuem alguma relação com alienígenas? E se for verdade? Algumas teorias apontam que a explicação para esses fenômenos pode realmente ter como fundo algum tipo de atividade paranormal. Mas, falando sobre números, em média, 4 em cada 1000 pessoas desapareceram na área, o que é o dobro da estatística nacional dos Estados Unidos. O Triângulo do Alasca corta 4 regiões do estado e a paisagem abrange desde o deserto até a tundra e as cordilheiras do Ártico. No ano de 2007, as tropas estaduais do Alasca acrescentaram 2.833 notificações de pessoas desaparecidas. Junto com os relatórios de pessoas desaparecidas, os soldados estaduais supervisionaram as operações de busca e resgate. Ainda no ano de 2007, eles realizaram 42 missões relacionadas com caminhantes que não voltaram, 85 relacionadas com velejadores que estavam atrasados e 100 relacionadas com operadores de máquinas de neve que estavam temporariamente ausentes. Ou seja, as montanhas do Alasca guardam inúmeros enigmas. Até mesmo os índios nativos da região ficaram intrigados diante das perdas e dos desaparecimentos. Eles acreditam que um espírito maligno chamado Kushtaka, que é um cruzamento entre homem e uma lontra, captura pessoas que se afogaram ou se perderam, levando-os para o seu reino, para nunca mais serem vistos novamente. Se os sumiços são causados por um espírito maligno, nós não sabemos. O fato é que o Triângulo do Alasca entrou em evidência a partir do ano de 1972, quando o pequeno avião de passageiros desapareceu de forma súbita na rota de Anchorage para Juneau. O mais estranho é que os destroços da aeronave nunca foram encontrados, por mais que as equipes de resgate tenham percorrido uma área de mais de 820 mil quilômetros quadrados em busca deles. Tratava-se de um avião Cessna que transportava políticos norte-americanos. Entre as vítimas estavam Thomas Hale Boggs, líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, e Nick Begich, congressista do Alasca. O caso despertou tanto interesse que o governo norte-americano comandou uma operação de 39 dias na tentativa de localizar os passageiros. Dezenas de aeronaves militares e civis foram utilizados na operação, mas inacreditavelmente, os destroços, escombros e corpos jamais foram encontrados. Segundo o site O Arquivo, o desaparecimento desencadeou algumas teorias da conspiração. Algumas pessoas chegaram a pensar que o acidente tinha sido orquestrado, ou pelo menos encoberto, por J. Edgar Hoover. Ele era chefe do FBI na época e travou uma intensa disputa por poder com Thomas Boggs, uma das vítimas. Contudo, nada disso foi provado. Depois disso, outros casos misteriosos continuaram a ocorrer na região. A revista The Atlantic descreve a história de 2 homens que desapareceram de uma forma inexplicável. O primeiro deles é Rick Hughes,
que sumiu em fevereiro de 2004, aos 35 anos, quando ia buscar um cheque em Anchorage. O outro caso é o de Richard Bennett, de 39 anos, que desapareceu perto da mesma cidade em 2005. Com tudo isso, não é de se espantar que várias teorias conspiratórias tenham surgido sobre o assunto. Algumas delas são baseadas em um relatório bem estranho relacionado à Federal Aviation Administration, FAA, em 1986. O documento afirmava que o voo 1628 da Japan Airlines, que passava pela região, observou de perto 3 objetos voadores não identificados, OVNIs. Segundo consta no relatório, o piloto disse que, primeiramente, acreditou se tratar de naves militares, mas logo ele notou que os objetos que acompanhavam o avião não eram comuns. Eles se moviam sobre a aeronave, em movimentos erráticos, enquanto emitiam rajadas de luz. Isso foi o suficiente para que muita gente começasse a imaginar que os desaparecimentos estranhos no Triângulo do Alasca teriam sido resultado de ataques extraterrestres. Existe ainda uma outra teoria. Ela sugere que enormes vórtices ou concentrações de energia não só existem dentro da região, como também influenciam o comportamento humano. Inclusive, um vórtice que gira no sentido anti-horário levaria os humanos a experimentar sentimentos negativos e confusão. Somado a isso, algumas leituras eletrônicas mostram que existem irregularidades magnéticas do Triângulo do Alasca, o que faz com que bússolas tenham mais de 30 graus de desvio. No entanto, embora essas explicações do tipo, digamos, paranormais, tenham seus adeptos, elas nunca foram comprovadas, assim como no Triângulo das Bermudas. O famoso Triângulo das Bermudas, por sua vez, é uma área que fica no Oceano Atlântico e tem a forma de uma espécie de triângulo imaginário. Nas pontas estariam a ilha de Bermudas e a cidade de San Juan, em Porto Rico, e a cidade de Miami, nos Estados Unidos. De acordo com o portal UOL, um dos relatos mais antigos e sombrios sobre o Triângulo das Bermudas foi feito por Cristóvão Colombo. O navegador afirmava que a sua bússola apresentava um mau funcionamento no local, além do local ser muito perigoso. Entretanto, o caso que fez com que a área se tornasse mais conhecida foi o desaparecimento de 5 aviões norte-americanos em 1945. Segundo a National Geographic, em 5 de dezembro de 1945, 5 aeronaves Avenger TBM, da Marinha dos Estados Unidos, estavam em uma missão de treinamento que começou na Estação Aérea Naval de Fort Lauderdale, Flórida, e o objetivo era seguir 300 quilômetros a leste, 75 quilômetros ao norte e retornar à base. Todavia, as aeronaves sumiram misteriosamente dentro deste triângulo fictício. E o mais impressionante é que o plano de resgate foi executado a bordo de um Martin Mariner, um avião tripulado por 13 homens de patrulha marítima, que também se perdeu na mesma área geográfica. Este acontecimento trágico e bizarro fez com que o Triângulo das Bermudas se tornasse um tanto quanto mítico, lendário. Por esse motivo, até hoje, ele é apelidado de Triângulo do Diabo, Triângulo da Morte, Cemitério do Atlântico e Mar da Má Sorte. Se as lendas têm ou não algum cabimento, nós não sabemos. O fato é que, até hoje, essas duas regiões permanecem sendo um grande mistério. E aí eu te pergunto, e se for verdade?